Então vamos aí hoje na gravação da matriz, né, desse conteúdo de matriz extracelular. O que vem ser a matriz extracelular? A matriz extracelular vem preencher o espaço extracelular, o que mostra que nossos tecidos, eles não são feitos só de célula, 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 uma célula atrás da outra, né? Apenas células que preenchem todos os tecidos, todos os órgãos. Então, nós temos aí a importante função dessa matriz extracelular, que vem aí nesse papel, né, de preenchimento desse espaço extracelular, suportando estresse mecânico, né, estresse que vai ser sofrido por esse tecido. Então, como não é só célula, 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 tem esse preenchimento e acaba tendo essa função, então, também de suportar esse estresse mecânico que o tecido possa vir sofrer. E toda essa matriz que nós vamos conhecer agora, né, alguns componentes dela, elas fazem ligações mecânicas com a célula. Então, há, de certa forma, uma comunicação direta entre matriz e célula. Então, nós vamos estar vendo isso de acordo aí, entendendo um pouco e conhecendo um pouco dos seus componentes. Essa figura mostra um pouco dessa matriz, desse preenchimento de matriz extracelular. Aqui nós temos uma célula, o espaço intracelular e aqui o meio extracelular, onde vai estar preenchido por matriz extracelular. Aí nós temos proteína transmembrana, que está tendo uma conexão direta com esta matriz, então pode ver que ela vai conectar até célula, né, diretamente interior de célula com matriz. Aqui fora ela já se conecta com outras proteínas do tipo fibronectina, nós temos fibras colágenas, né, nós temos laminina, essa aqui que parece uma cruz, nós temos proteoglicanos, então aí vamos conhecer um pouquinho dessas estruturas. A matriz extracelular forma ossos, como eu disse, ela preenche esses espaços dos tecidos, então ela vai formar ossos, cartilagem, tendões, articulações, sendo mais concentrada ou de maior abundância, né, vamos dizer assim, em alguns tecidos e às vezes mais escassa em outros. Então ela pode formar filtros, ela vai ter uma organização bem especial aí formando filtros, com a presença do colágeno 4, presente aí nos glomérulos, fazendo esse papel de filtro, retarda a penetração de micro-organismos, como vimos, né, que é bastante preenchida esse espaço extracelular, então se tem um micro-organismo nesse meio, acaba retardando a chegada aí, né, a penetração de um micro-organismo até a célula. Então, ela pode ser abundante em alguns tecidos, como eu disse, e aí um exemplo seria o tecido conjuntivo, que tem grande abundância. Quem secreta essa matriz, principalmente nos tecidos conjuntivos, vão ser os fibroblastos, então uma célula especial aí, específica, com essa função de estar secretando matriz extracelular, os componentes da matriz. Cartilagem, né, vai aí preencher a célula que vai produzir e secretar essa matriz extracelular são os condroblastos, nos ossos os osteoblastos. E é escassa em tecido nervoso e tecido epitelial, quanto abundante em alguns, mais escassa aí em outros tecidos. A sua composição, então, temos proteínas não fibrosas, como integrinas, fibronectinas e lamininas. Aqui temos os exemplos delas, né? Aqui uma integrina, como mostrei até na figura ali anterior, ela integra, então, por isso o nome integrina, integrando matriz e espaço intracelular com o meio extracelular. Esta aqui são as fibronectinas, e aqui nós temos lamininas. São proteínas adesivas, né? Vão aí ter função de adesão, de conexão, fazendo uma adesão entre célula e entre matriz e célula. Então, aí vamos ter uma comunicação, querendo ou não, né? O que acontece na matriz acaba que a célula também sofre esses efeitos, tem esse reconhecimento via matriz e proteínas que a compõem. As integrinas, então, vão ser essas aqui, tem essa estrutura básica, né? Aqui uma estrutura completa, aqui um dímero, e juntas aí vão ter essa porção para a matriz extracelular, a sua porção transmembrana e a sua porção do espaço intercelular. É um heterodímero, uma integrina receptora de fibronectina, então ela se conecta com fibronectina.
São aí receptores na matriz, da matriz na superfície da célula, e vão permitir ligar células à matriz, né? Então, liga célula e matriz por causa dessa sua aqui, composição, está presente na membrana da própria célula, com a sua porção intracelular e extracelular. Aqui nós temos, ó, uma matriz extracelular, que é essa azul, né? Nós já até vimos isso em questão de formação de hemidesmossomos. Nos hemidesmossomos, então, vai ter aí a integrina, conectando, então, matriz com citoesqueleto interno dessa célula. Aqui, então, chamando a atenção aqui do que estamos vendo nesse tópico, que é matriz extracelular com a integrina, né? Essa é a integrina aí, que está aqui também, integrina, conectando filamentos do citoesqueleto interno também, aqui a quitina, aqui então, né, seria a quitina, e aqui essa junção de adesão local, ó, também, só que não é chamada de hemidesmossomo. Hemidesmossomo é quando envolve filamentos intermediários. E aqui está mostrando que ela também pode estar associada aí a algumas outras proteínas dentro do citoplasma, que associa citoesqueleto também do tipo actina, certo? E aqui, voltado para a matriz extracelular, o meio extracelular, e aqui formando a matriz extracelular. Outra proteína também adesiva aí dessa matriz extracelular é a proteína fibronectina, está aqui representada, né? É um dímero também, e aí com suas porções de ligações a alguns componentes da matriz extracelular, como colágeno, faz uma alta associação, uma ligação à heparina, ligação à célula, então ao colágeno, permitindo associações entre matriz e célula. Também funcionando como receptora da superfície celular, pode atuar em coagulação, cicatrização e fagocitose, aí na sua forma solúvel. Forma solúvel, ela está dispersa, né? Sempre que a gente falou, ela é aderida à membrana, que faz, já a sua composição já está direto na membrana, ou a sua forma solúvel, que é essa dispersa, pode estar aí solta no espaço, aqui no caso de matriz extracelular. A laminina é uma ponte de ligação entre células e lâmina basal, né? Então, aí também essa que tem a forma de cruz, tem 3 cadeias aqui, alfa, beta e gama, e vão se unir formando esta estrutura que é da laminina. Então, aí são cadeias proteicas que se reúnem formando essas estruturas, que no caso, a laminina. Nesta figura aqui, então, nós temos uma lâmina basal, que temos a membrana celular, né? Nós vamos ter a lâmina basal aqui, são a lâmina basal, ou são as fibras de colágeno, são fibras de colágeno, né? Fibras de colágeno, mas que estão formando a lâmina basal. Nós vamos ver depois, nesse espaço extracelular, aí várias proteínas associadas. A matriz extracelular é toda né? Toda essa porção aqui que saiu da célula ali do espaço no meio extracelular, então isso aqui tudo é matriz extracelular. B é lâmina basal, então B aqui vai ser lâmina basal. Nós vamos ver depois a composição de B. E C, a célula de Schwann. Então, está mostrando aqui uma célula que vimos aí até que forma a bainha de mielina, né? Que envolve um axônio. Então, aí a sua conexão interna do seu citoesqueleto interno, aqui a proteína integrina, a alfa e beta integrina, conectando com a laminina, aqui, né, que já conecta também aí a matriz extracelular. Outros componentes aí de Perlecan, mostrando até aqui uma bactéria, né, Mycobacterium leprae. Então, é o que a gente fala que ela retarda a penetração aí dentro da célula, retarda a penetração de micro-organismos, que ela acaba ficando aí retida nessa matriz extracelular, que é bem complexa
e com muitos elementos aí fazendo a sua composição. Então, a laminina vai ser essa ponte de ligação entre célula e lâmina basal, que lâmina basal é matriz extracelular. Aqui temos, né, as fibras colágenas, aqui as fibras da laminina, a integrina, fibronectina, tudo isso se conectando aí na matriz extracelular. E interessante ver aqui é que, então, o que acontece na matriz modifica a célula, e o que às vezes acontece na célula também modifica a matriz, né? Então, aí podendo ter, tem uma interação muito íntima também, não é porque está extracelular que não tem comunicação com a célula, tem sim, porque uma vez que temos aí essas proteínas que se interconectam. Então, vimos as proteínas não fibrosas. Dentro ainda das não fibrosas, além do que já vimos, que são as proteínas adesivas ali, fazendo adesão entre célula e matriz, nós temos também as glicosaminoglicanas, que vão estar em preenchimento mesmo de espaço dessa matriz extracelular. As glicosaminoglicanas ou GAGs, também chamadas de GAGs. E, quando associada em proteínas, essas mesmas GAGs mais proteínas são chamadas de proteoglicanas. Então, formando aí um gel hidratado semifluido, onde vai haver circulação de nutrientes, hormônios, mensageiros químicos, acaba aí gerando uma resistência a forças de compressão, porque ela, juntamente com as outras proteínas, vão estar preenchendo esse espaço aí da matriz extracelular. As GAGs, então, o que são essas glicosaminoglicanas? São unidades repetitivas de disacarídeos. São disacarídeos, aqui um, aqui dois, aqui ele de novo. Então, disacarídeos que se repetem ao longo, aí formando longos filamentos aí dessas glicosaminoglicanas, formando um grande composto. Como o ácido hialurônico pode ter 25 mil resíduos. Resíduo seria cada um desses. Então, se fôssemos dividir por 2, que são disacarídeos, seria 12.500 disacarídeos, formando o ácido hialurônico. Ácido hialurônico está presente em pele jovem, né, onde a pele é lisa, elástica, tendo bastante esse tipo de ácido, que é matriz, então, que é glicosaminoglicanas. Com o avanço da idade, esse ácido vai diminuindo, diminui a hidratação, diminui a elasticidade e vai contribuindo, então, para o surgimento das rugas. Então, o que são as rugas? É quando a gente já perde essa, né, essa hidratação, toda esse preenchimento que a matriz extracelular faz, principalmente com as glicosaminoglicanas, e aí vão surgindo as rugas. Temos também dermatansulfato, que no caso já vem menor, de 70 a 200 resíduos de açúcar, presente em tecidos conjuntivos, principalmente tendões, válvulas do coração, ligamentos e estruturas dérmicas. Já seria outro tipo, né? Aqui mostrando os açúcares, os disacarídeos, seria ácido glucurônico e acetilglicosamina, enquanto que para formar dermatansulfato seria, né, o ácido hidrônico mais N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Então, esses disacarídeos que se repetem ao longo da molécula, formando as glicosaminoglicanas específicas aí. Então, quanto à localização e classificação dessas glicosaminoglicanas, né, temos aí, como já vimos, o ácido hialurônico no tecido conjuntivo, no líquido sinovial, presente em cartilagem e derme, queratansulfato, que seria outro tipo, outros disacarídeos que se repetem na cartilagem, na córnea e disco intervertebral, heparansulfato, como vasos sanguíneos, pulmão, lâmina basal, heparina, né? Então, existem vários tipos aí dessas glicosaminoglicanas e onde estão localizadas aí no nosso organismo. Aqui falando de mais algumas, tá? Condroitino, dermatan, glicosaminoglicano sulfatados se encontram normalmente unidos a uma proteína central para formar os proteoglicanos, agrupando-se em estruturas de grande tamanho. Então, né, as próprias gagas já são grandes, ainda quando se associa a proteínas, formam aí, então, estruturas bem maiores, que são essas aqui, ó. Então, a estrutura da proteoglicana, ela tem aí um tetrasacarídeo que faz o link entre a proteína, aqui no resíduo de serina dessa proteína, e depois que vem as repetições dos disacarídeos, tá certo? Então, aí mostrando um exemplo aí, aqui seria a proteína, ó, então essa verde é a proteína, e cada bracinho desse rosinha aqui, ó, como se fosse cada fiozinho, é uma GAG.
Então, é uma dessa aqui comprida, né? São disacarídeos que vão se repetindo sem ramificações. Uma característica desses são açúcares, né? Mas uma característica dessa sequência de açúcares é que elas não se ramificam, elas são lineares. Então, imagina, as gagas já são grandes, imagina elas formando, então, um grande proteoglicano aqui. São bem maiores. Aqui, mostrando outro exemplo, ó, né? Dessa associação das proteínas, mais aí e aqui ainda uma outra molécula que vai se associando, formando aí uma grande molécula presente na matriz extracelular. Aqui mostrando uma cartilagem, olha só. Aqui já algumas soltas, algumas gags soltas, às vezes até na mesma preparação já se perderam, mas aqui uma já formada aí com as proteínas associadas. E temos também os polímeros fibrosos, como colágeno e elastina. Então, falamos dos não fibrosos, né, e agora dos fibrosos, como colágeno e elastina, que vem conferir resistência e flexibilidade aí nesta matriz extracelular. Estou falando só de alguns componentes, não vamos citar todos, né, aí os principais que aparecem na literatura, mas tem mais componentes aí, essa matriz extracelular. Então, vamos falar um pouquinho do colágeno, conhecer, né, essa fibra. Então, a principal proteína da matriz, é a mais abundante nos animais, ela é insolúvel e resistente ao estiramento, então isso vai permitir a sua função aí de fornecer resistência e flexibilidade, né? Em torno de 20 genes codificando vários tipos de colágeno. Olha só, então, quantos genes nós temos codificando aí vários tipos de colágeno que podem ser encontrados de 18 a 24 tipos, né? Aqui ainda não tem nem certeza quantos tipos tem, então de 18 ou 24 tipos de colágeno. O colágeno, então, é uma estrutura longa e resistente, ela é uma tripla hélice. Tem uma única sequência formada por prolina e hidroxiprolina, que dá uma rigidez a essa cadeia, e elas se formam em tripla hélice. Aqui assim, ó, tem três, né? E aí vão se juntando, que vai formar fibras colágenas aí em grande quantidade. Então, aqui uma fibrila de colágeno, né? Aqui uma molécula de colágeno com as três fitas, aqui uma única cadeia, então ainda menor para maior, né? Aí formando uma fibrila e formando fibras de feixe de colágeno, fibras de colágeno, que vai dar essa característica aqui vista ao microscópio. Aqui é um fibroblasto, ó, com o núcleo, seu citoplasma, e que tudo é matriz extracelular, que esse fibroblasto a gente viu que ele secreta essa matriz extracelular. Então, o colágeno constitui cerca de 80 a 90% da massa de tendões, tem uma importância em fornecer resistência mecânica a esses tecidos, a gente sabe aí da função dos tendões, né? Então, realmente importante aí ter essa resistência. Envolvidos de forma direta ou indireta na adesão e diferenciação celular, aí fazendo quimiotaxia, outras funções importantes para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. Então, realmente é uma fibra aí bastante importante nas células, na matriz. Aqui mostrando uma fibra, uma célula, fibroblasto, com seu núcleo, seu citoplasma, que vão secretar. Tudo isso é secretado via sistema de endomembranas, né? Então, aqui, ó, ela vai expondo aí as vesículas que foram secretadas, passou pelo retículo, pelo Golgi, vai ser exposta na matriz extracelular. Então, tudo que é exposto na matriz extracelular passa totalmente pelo sistema de endomembranas, tanto proteínas de membrana quanto essas que vão ser solúveis na matriz extracelular, vai aí secretando, né, substâncias amorfas, as fibras precursoras do colágeno, que vão se montar na matriz e formar uma grande fibra de colágeno. Aí, de acordo com a sua estruturação, é onde vai surgindo as fibras de colágeno de tipos diferentes. E temos também a fibra elástica, né, que nós vamos ver aí também, que é outra proteína fibrosa que forma aí na matriz extracelular. Então, ela vai sendo secretada ainda como a precursora da elastina, que aí se formam na matriz extracelular. Aqui essa figura vai mostrando, né, a questão da elasticidade da pele, claro que está bem exagerado, mostrando aí a função dessas
de toda essa matriz das fibras colágenas presente na matriz extracelular, dando essa flexibilidade, né? Tem ou não tem rugas, tudo isso aí, a matriz é importante. Os principais tipos de colágenos aí distribuídos no organismo é a 1, a 2, 3 e 4, onde estão distribuídas, né, como derme, tendão, osso, pigmentos, cartilagem, músculo liso, nervos, e aqui formando lâmina basal tipo 4. Quem produz? Aqui, né, os fibroblastos, aqui os condrócitos, músculo liso, células reticulares, aqui células epiteliais, endoteliais e musculares. Qual o grau de polimerização deste colágeno, se é um grau máximo ou se é nenhum grau de polimerização, né? E qual a função aqui? Resistir tensão, resistir pressão, resistir tensão. E aqui fazer suporte, filtração e formar uma barreira, que é quando vai formar as lâminas basais. Como eu disse, existem vários tipos, né? Falaram de 18 a 24, então aqui está mostrando 19, já listado, já sequenciado. Conhece as cadeias, quais são as formações das cadeias de colágeno, aqui formas moleculares e onde estão localizadas nas células os diferentes tipos de colágeno. A elastina, que é a outra fibra, que é a outra proteína fibrosa, que vai formar a matriz extracelular, é altamente hidrofóbica. São fibras 5 vezes mais extensíveis que a borracha. Pode ver, então, como são aí, né? Tem essa capacidade de extensão. Está presente aí, né, em pele, artérias e pulmões, onde vai estar mais abundante. E as rugas, como já falamos, da matriz extracelular tem um papel muito importante nas rugas. Então, todas as proteínas, né, elastina, colágeno, GAGs, todas elas aí que estão fazendo esse preenchimento de matriz, tendo função aí nas rugas também. Então, pode ver que em todo momento apareceu rugas, como então aqui chamando a atenção para a elastina, são fibras elásticas degeneradas. Aqui, fibras elásticas, né? Aí presente, aqui é uma aorta de cão, a aorta de cão, segmento de aorta de cão, e aqui mostrando aí mais aproximada essa rede dessa elastina, é a aorta, né? Então as artérias, a aorta aí que tem um fluxo sanguíneo, um bombeamento de sangue, então elas têm que ter elasticidade, a célula por si só não suportaria esta pressão, né? Então tem aí toda essa matriz extracelular preenchendo e aderindo, ligada às células, e permitindo, então, essas possibilidades de extensão. Então, aqui uma fibra elástica, elas se associam aí por pontos de sulfeto, elas vão, na verdade, essas, né, ligações aqui, ó, ligações cruzadas, ligando uma fibra com a outra, formando essa rede. Eu falei de ligações de sulfeto, mas eu não tenho certeza agora, não vou arriscar falar que é não. Só aqui, como está falando, são ligações cruzadas, teria que ter certeza se é as ligações de sulfeto mesmo. Mas então, formam as ligações entre as fibras, né? E aí aqui relaxada é aqui esticada, então permitindo essa elasticidade. Por isso que ela é 5 vezes mais extensível que uma borracha, por causa dessa capacidade dela de fazer essas ligações, né, e relaxar e estender. Aqui chamando a atenção para o papel do cigarro e do sol na pele, né? Então tanto o cigarro quanto o sol. Ó, rugas provocadas pelo sol, rugas provocadas pelo cigarro. A do cigarro são bem mais profundas, né? Então, a nicotina, porque ela já vem pela circulação, então, a nicotina atinge a pele por meio da corrente sanguínea, os radicais tóxicos fragmentam as fibras de colágeno e elastina de toda a derme, originando rugas mais intensas. Olha só, então, o papel são vínculos mais profundos nessa epiderme. As rugas provocadas pelo sol é mais superficial, né? Porque vem da radiação solar, o UV não tem muito capacidade de penetração, ela é mais superficial mesmo. Então, as rugas são mais finas, ó. Atinge parte mais superficial, desestruturando o colágeno e a elastina existentes na região. As rugas são mais finas, tá certo? Então, mostrando aí algumas características da influência do sol e do cigarro na pele, atuando diretamente aí sobre a matriz extracelular e aqui falando mais do colágeno e elastina. A lâmina basal, que ela é uma matriz extracelular especializada, né? Não deixa de ser matriz extracelular, mas ela é diferenciada, então ela recebe esse nome de lâmina basal.
vai entrelaçar colágeno do tipo 4 e algumas proteínas, como laminina e proteoglicanas, presente em tecidos epiteliais, células musculares, tecido adiposo, células de Schwann, presente aí nos tecidos como glomérulos, alvéolos do pulmão, fazendo um filtro, tá certo? Então, pode ver, ó, aqui no músculo, né? Ela vai essa amarelinha, é a lâmina basal, envolvendo as células aí, então ela é realmente uma barreira. Aqui, onde tem né, aqui vamos supor que seria o intestino, o epitélio intestinal. Então, aqui é a face da luz do intestino, já vem as células epiteliais, formando ali, então, uma camada, e logo abaixo tem, então, a lâmina basal, que é a amarelinha. E depois vem esse tecido conjuntivo aí mais frouxo, né, distribuído aí, preenchendo espaço. E nos glomérulos, ela tem uma função muito importante, porque ela está ali entre as células que delimitam a bexiga e as células que delimitam o vaso. Então, para ter circulação de um lado para o outro, né, filtração, e formar urina, então passa pela lâmina basal, né? Os produtos que serão secretados ou excretados têm que passar, então, de uma célula pela lâmina basal e vai passar, às vezes, pela outra célula, né, para ser excretado. Então, ela tem bastante importância nesses tecidos aqui. Como ela é formada, né, aqui está mostrando a membrana plasmática, a bicamada lipídica, a integrina, essa verdinha, a azul é a laminina, aqui a gente vê uma interação bem importante daquelas não fibrosas que vimos e dessa fibrose do tipo colágeno tipo 4. Perlecan, que é a verdinha, cadê ela? Ela está logo aqui, ó, saindo aqui, perlecan, essa verdinha. Aqui também, essa outra verdinha integrina. Então, laminina e colágeno tipo 4. O 4 é que vem fazendo essa rede, tá vendo? Não só o 4, né? Pelecan também por ser maior, todas elas vão se juntando, se associando nos seus diferentes pontos de associações e vão aí fazendo essa lâmina, construindo e dando estrutura e manutenção aí, mantendo esta matriz extracelular especial que é a lâmina basal. Então, essa lâmina basal aqui é formada por esses constituintes básicos aí. A lâmina basal está aqui, esse BL, num microscópio eletrônico de varredura, ó, células epiteliais, fibras colágenas aqui, essas, e a lâmina basal. Então, aqui mostrando, parecendo um cobertorzinho, né? Então, ela é bem fechadinha, por isso que ela funciona como uma barreira, como um filtro lá nos glomérulos, nos outros tecidos, no tecido epitelial, por essa sua constituição. Olha só na eletromicrografia de varredura, parece mesmo um tecido que está cobrindo ali, né? Separando as células. E temos algumas proteínas aí, glicoproteínas também, atuando na adesão celular. Quando estamos falando então de matriz e célula, né, dessa adesão de matriz e de célula também. Então, glicoproteínas integrais de membranas podem ser de dois tipos, independente de cálcio ou dependente de cálcio. Essas aqui, caderinas e selectinas, falamos delas quando a gente estava falando dos desmossomos e das junções aderentes, né? Elas são dependentes de cálcio, estão ali associadas. E aqui as independentes de cálcio, como IgCAM, imunoglobulina, molécula de adesão celular semelhante a imunoglobulinas. Essa seria a tradução aí que comecei a traduzir em inglês, terminei traduzindo em português, né? Então, é moléculas de adesão celular semelhantes a imunoglobulinas, são independentes de cálcio. Algumas CAMs, aí, onde estão presentes algumas moléculas de adesão celular, elas vão ser específicas para alguns tecidos, tem algumas de superfície hepatócito, de adesão de neurônio, presente em neurônio e células da glia, presentes em leucócitos. Então, ó, pode ver, por isso a sua importância, por isso que elas aparecem aqui nesse, nesse tópico de matriz extracelular, porque elas vão estar conectando aí meio intracelular aqui, né, com o espaço extracelular, tá certo? Então, elas estão presentes aqui, ó, domínio semelhante à imunoglobulina, que é onde vai ter um reconhecimento e ligação, molécula de adesão entre célula e vaso, VCAM1,
Outra VCAM, molécula de adesão e célula neural 1. Essa aqui, molécula de adesão intercelular, entre células, molécula de adesão intercelular também. Então, elas vão ter importante papel para conectar célula com célula, tem sua porção aí da matriz, que fica voltada para a matriz, na verdade, né? E vão ter função aí de reconhecimento e de adesão. Aqui, então, ó, mostrando em processo que envolve selectinas e integrinas, aqui que a gente chama de processo que as células, né, as células do sangue, aqui células endoteliais, onde vai ter aí o papel das selectinas e integrinas, que vão recrutar esta célula, elas vão sair ali da luz do vaso, desse vaso sanguíneo, ela sai, ó, vai para o espaço extravascular, né? Pode ser aqui matriz. Então, para isso, precisa atuar aí as VCAMs, as moléculas de adesão celular, que tem uma VCAM1 e NICAM1, aqui, onde reconhece e liga nos receptores que estão nas células endoteliais. Então, vem um neutrófilo ali na circulação, resiste às forças tensionais, de modo a diminuir a velocidade ao longo do endotélio vascular. Aqui tem um neutrófilo, né? Então, essas forças tensionais, de repente, elas começam a fazer adesão, elas, ó, selectinas, então, elas se associam, depois elas fazem ligações aí com as integrinas, aí tem as proteínas específicas que vão associando tanto com a célula e célula com célula, e depois permite ó, essa migração transendotelial. Então, elas vêm e vão para o espaço extravascular. Migração é mediada por integrinas que interagem com ligantes na superfície das células endoteliais. As integrinas receptoras para os ligantes endoteliais, VCAM1 e ICAM1, são rapidamente ativadas na superfície do glicose durante o rolamento. Então, durante o rolamento, elas já são ativadas para parar este neutrófilo que estava circulante. Mediadores químicos nos locais de inflamação estimulam a ativação das integrinas. Então, tem um local de inflamação para onde esse neutrófilo precisa se deslocar. Então, essa aqui seria uma informação, né, todo um processo para que esse neutrófilo saísse e fosse para o local de inflamação ali do tecido. As integrinas reforçam a ligação dos leucócitos às superfícies celulares endoteliais. Então, aí, mostrando como pode acontecer o rolamento, né, a adesão e depois a migração. Então, a matriz extracelular tem todos esses componentes principais que vimos aí, as proteínas do tipo âncora de adesão, né, nas não fibrosas, como laminina, fibronectina, as elastinas que já são fibrosas, proteoglicano e hialuronato são GAGs e associados a proteínas. Temos receptores, como as integrinas, receptores de superfície celular, então elas atuam aí conectando o interior de célula com matriz, e os diferentes tipos de fibras colágenas também presentes na matriz, tá vendo? Então, mesmo que a célula está distante da outra, mas tem toda essa matriz que está interconectada nesse espaço, acaba que há uma comunicação, né? O que é sofrido às vezes nessa célula modifica a matriz, que modifica essa outra célula. Então, ou algo que chega nessa matriz celular que pode modificar as células a qual ela está ali associada. E aqui o último slide, então, para finalizar esse tópico de matriz extracelular, novamente reforçando aí o papel de todos os componentes, né? Fibronectina, toda a matriz extracelular, condroitina sulfato, proteoglicanos, que são as GAGs associadas com proteínas, ó, os proteoglicanos aqui, tá certo? Vai ter fibras colágenas, como no interior, e aqui o interior, que é o citoesqueleto da célula. Então, é isso aí que tínhamos para estar vendo sobre matriz extracelular. Claro que vocês vão ver muito mais, é só uma pincelada mesmo, vocês vão ver muito mais agora que vocês vão iniciar a histologia, porque acabando, né, a citologia se inicia o processo, a disciplina de histo, então que já, isso aqui é só um pontapé inicial para vocês começarem a ver os tecidos, os diferentes tecidos aí que são formados, como são formados, porque aí a gente fechou, né, fecha essa célula, viu tudo que tem dentro da célula, viu um pouquinho do que tem na matriz extracelular, uma pequena noção aí para vocês começarem
a ver os diferentes tipos de tecidos existentes e como eles são formados aí, qual a sua composição. Então, era isso.